Valendo! Então, gente, hoje é uma aula muito, mas muito importante, porque hoje nós vamos trabalhar com banco de dados e vamos criar o famoso CRUD. CRUD são as operações básicas em um banco de dados, que é o Create, Request, Update, Delete, né? Essa aula 4 a gente terminou aqui na aula 3. Então copiei para a aula 4 aqui esse nosso projeto, e ele tem algumas modificações em relação ao projeto anterior. Eu já dei uma limpada, o que eu coloquei lá no... Eu demorei um pouquinho, porque o que eu coloquei lá no Classroom, né? Quando a gente copiou todos os assets, tinha mais de 200 megas. Não sei que agora eu só deixei só o que a gente precisa. Ficou bem menorzinho. Nosso asset está bem... eu esvaziei ele. Lá tem muito vídeo, muita imagem, muita coisa que a gente não utiliza. Apaguei tudo, né? Justamente para a gente focar, foco na foca, né? Focar. Então, eu vou abrir com Code. Tá aqui, abrindo o meu aula 4 com Code. Ele tem uma mudança em relação ao projeto anterior, e isso vai de encontro ao que eu tinha comentado com o pessoal no bloco anterior. Nós temos um projeto, né? A gente vai fazer um projeto de extensão, inclusive, com certificação, com tudo, de um projeto real que vai ser utilizado agora em agosto, tá? Agosto para setembro, que é um bazar beneficente, tá? Já falei com o Giovan sobre isso, para a gente transformar isso em um projeto, e vocês vão ser todos coautores desse projeto. Ele já está público, o open source, 100% open source esse projeto. Se vocês quiserem acessar ele, está lá no github.com/liluiode, e lá no /liluiode você tem um carinha chamado Bazar Sapiens. Então já todo o código-fonte está aberto aqui, né? Está lá no meu GitHub, esse projeto. Então vocês podem ficar acompanhando de casa, isso aí vai ser bem legal aí. E você não pode vão poder utilizar esse projeto para outras coisas, né? Então é um projeto 100% open source. É legal, isso é importantíssimo, tá? Agora, por que eu mudei? E a gente vai explicar um pouco desse projeto. Eu vou vou compilar aqui meu programa. Ele basicamente, gente, ele parou onde a gente fez antes, só que é um layout específico para o Bazar. O Bazar, qual é o projeto do Bazar? A gente estava falando, vamos fazer um Sapiens. Não, eu tinha esquecido desse nosso projeto de extensão que eu tinha comprometido com vocês no semestre passado. Esse aqui é o site que vocês, na hora de executar, vai aparecer. Eu vou criar vários bazares, então eu vou cadastrar produtos, esses produtos eu vou poder dar um lance, é como se fosse um leilão virtual. Todo o processo é o seguinte, eu tenho as pessoas começam a doar os produtos, esses produtos são catalogados e são vendidos para outras pessoas. Só a gente vai criar apenas um ambiente para ele poder comprar online, né? Vai ficar bem legal isso aí. Então nós criamos aqui já um negócio bem legal aqui, um layout mais ou menos. Isso aqui foi um fake, vamos dizer, né? Isso aqui não está nada conectado ao banco de dados. Esse aqui foi apenas um mockup, quer dizer, um layout que a gente vai utilizar. Isso aqui tudo a gente vai, a parte de administração, cadastrar, a gente vai criar ainda aos poucos, aula a aula, né? Com certeza, gente, com certeza, ao final da aula a gente não vai ter terminado esse projeto, com certeza. Mas aí, quem tiver interessado ainda em continuar o projeto, a gente vai procurar por fora para fazer aquele curso de extensão mesmo. Mas o importante é que você não está vendo um projeto real, que vai ser aplicado. Vocês vão ver esse projeto que vocês estão dentro de sala de aula, vai estar disponibilizado em todas as mídias em agosto, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o projeto. A única coisa que eu mudei foi essa página principal. Em relação à página principal da anterior, está um pouquinho diferente.
porque não tem esse carinha, não tem esse carinha, foi diferente, a gente colocou, né? Professor, como é que o senhor fez isso? Dentro do meu template tem vários modos, eu apenas copiei e colei. E personalizei, coloquei as minhas imagens, o meu texto. Isso aí é o famoso quais são os módulos que eu posso pegar, né? Por exemplo, quando eu peguei aquele template, vamos pegar aqui. Sistemas. Então, são vários componentes que eu peguei desse nosso template, que você já tem eles aí com vocês, entreguei esse template para vocês poderem brincar. Então, eu posso montar essa página, é só descobrir aonde está isso, Ctrl+C, Ctrl+V no meu projeto, ele está aqui. E eu personalizo, né, o meu código. O bom do template é que ele tem vários módulozinhos que você pode inserir na sua página. Eu escolhi uns dos módulos que nós temos aqui para fazer isso. Até aí tudo bem. Agora vamos para o código. Ah, rapaz. Agora é o que pega. Até então, gente, eu fiz até um roteirozinho, que é tanta coisa. A gente vai ter que começar a trabalhar com banco de dados. Então, para trabalhar com banco de dados, gente, tem uns recursos que a gente precisa instalar na nossa aplicação. O primeiro recurso é o famoso, a gente precisa... Aqui o meu roteiro, está até aqui o roteiro já, né? Não, a gente vai usar o SQLite, tá? A gente vai aqui e criar, gente, dois arquivos. appsettings.json e appsettingsdevelopment.json. Gente, então vamos criar esses dois arquivos. appsettings.json, appdevelopment.json. Primeira coisa que a gente vai fazer. Gente, para ficar mais dinâmico, no appsettings.json eu vou mandar para vocês lá via mural. Então todo mundo abrindo aqui o Classroom, porque imagina, né? Vamos lá, como é que eu consigo aqui? Ah, finalmente. appsettings.json. E você colocar esse código assim, lá dentro dele. Então você criar esse arquivo, já postei. Gente, esse aqui é o nome do arquivo. Então cria primeiro esse arquivo e depois você copia esse código, sem essa parte de cima. Deixar bem claro. O documento que você postou já tem, né? Já tem? Já. Ah, então tá. Já tem É que eu dois, esqueci, já, os dois tá bom. Sobre o debug, formalmente. Perfeito. Então já tá. É que na aula passada eu não tinha criado ele. Esqueci. Então eu quando levei, já acabei levando ele, né? Por quê, gente? Esse appsettings, para que serve? Então não é só colocar. Para que serve appsettings? O que significa appsettings? É a configuração da minha aplicação. Nesse appsettings, por exemplo, eu vou colocar a string de conexão com o meu banco de dados. Uma das coisas que eu vou colocar aqui dentro dele é string de conexão. Então eu posso chegar aqui, né? Colocar aqui connection strings entre Então aqui, por exemplo, eu posso colocar as strings de conexão do meu banco de dados. Só que para eu poder acessar esse meu appsettings.json, aí você fala, professor, eu tenho dois, appsettings e appdevelopment.json. Você sabe qual é a diferença entre um arquivo e o outro? Porque essas configurações é para você personalizar as configurações em ambiente de produção. Então o settings é o que vai acontecer quando estiver rodando lá no meu cliente, lá na produção. E o development
é o que está rodando quando estiver na minha máquina. Se você não colocar nada no app developer, vai continuar a mesma coisa. E por que isso é importante? Por exemplo, aqui na minha máquina, o banco de dados está na minha máquina, por exemplo. Não é? Lá no meu cliente, o banco de dados está no servidor fechado em algum lugar. Então são dois bancos de dados distintos. Eu preciso ficar copiando um banco de dados um banco de dados. Não, o app settings.json e o develop.json ele já me permite fazer esse tipo de. Voltando a gravar aqui. Então, para eu poder acessar esse cara específico, eu tenho que ir lá no meu startup. Aí vem uma teoria bem legal, gente. Existe uma teoria que é injeção de dependência. DI, né? A gente chama de Dependency Injection. O que seria isso? Eu tenho um serviço que já está pronto, já está rodando, né? A minha aplicação está lá, ele está utilizando, está lá disponível. Só que eu preciso, olha, esse meu serviço que está funcionando, que está disponível para a minha aplicação, eu quero usar para um determinado módulo. Como é que você faz isso? Aqui, nessas linguagens, não só C Sharp, mas o Java também, você cria isso no construtor. Como é que você faz o construtor? O construtor, gente, quem fez programação orientada a objetos? O construtor é um método que tem o mesmo nome da classe. Então, nesse exato momento, eu acabei de criar o método de startup. Na verdade, não é um método, é um construtor. E para esse construtor, eu preciso colocar ele como sendo injetar um serviço que está disponível no meu código. Por algum motivo ele não está vindo aqui. Para esse cara aqui... tá aqui, apareceu. Agora que apareceu, demorou um pouquinho. Para esse carinha e-configuration funcionar, que ele não está enchendo... Quem é e-configuration? Né? Eu preciso adicionar esse Using Microsoft Extension Configuration. Agora sim. Ele colocou aqui Using Microsoft Extension Configuration. Agora ele consegue... enxergar essa configuração. O que é isso, gente? Isso aqui nada mais é do que um atalho para esse arquivo aqui. Para você não ficar abrir arquivo, ler arquivo, não. Ele já te dá todo o mecanismo para você buscar essas informações. Só que isso você tem que injetar esse serviço dentro desse meu módulo, que é o startup. Então vamos lá. E configuration. Conf. Aí eu vou colocar lá. Eita, o que eu fiz aqui? Voltando aqui a gravar. Então, só lembrando. Então, essa configuração nada mais é do que um atalho para esse app settings. Nada mais que isso. Eu também vou precisar informações do meu ambiente. Então, vou inserir também no meu código um carinha chamado e-hosting environment. Gente, o que é esse get? Não se lembra do método getSet? É isso aí. No caso é só o get. Tá? E eu vou startar ele também. Assim, eu preciso dizer que esse cara eu vou ter que utilizar vou passar ele como parâmetro também no meu startup. O porquê isso, gente? Passando como startup, eu consigo inicializar esse meu configuration, a minha configuração,
Quer dizer, é o famoso injeção de dependência, recebe minha configuração e o meu env, botar com E minúsculo aqui, recebe o env com parâmetro. Tá, gente? Só verificar. O que eu estou fazendo no meu código aqui, gente? Estou preparando minha aplicação para ler esse arquivo app-settings, geralmente é um arquivo de configuração para você poder ler, e para ter informações do meu ambiente de desenvolvimento. São duas coisas. Isso aqui é um padrão de projeto, vocês vão ter uma disciplina chamada Design Patterns, padrões de projeto, e fatalmente vocês vão ter alguma coisa sobre DI, né? Como fazer DI em aplicações. Essa é a maneira de fazer DI de aplicações no C Sharp, no .NET. Vocês vão ver muito isso na aula de hoje. Muitos DIs, né? Serviços que existem que nós vamos criar. Baseado nisso, agora, primeira coisa. Eu não sei se todas as máquinas de vocês têm SQL Server. Eu não sei se todas as máquinas de vocês têm, como pode dizer, Postgre. Não sei se todas as máquinas de vocês têm um ou outro banco de dados. Mas existe um banco de dados que você instala em qualquer aplicação, que é o SQLite. Né? Então é um banco de dados simples, funciona. E eu adoraria trabalhar com SQL Server, né? Mas não sei, não tem como garantir que todas as máquinas de vocês estão com SQL Server. Mas eu tenho como garantir que com SQLite todo mundo vai conseguir trabalhar, independentemente da plataforma. Pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser Mac. Tá? Então, nesse caso específico, eu preciso, agora sim, lá no app settings, eu vou criar a minha string de conexão. Olha aqui minha string de conexão. Eita, aqui tá bem. Eu vou criar minha string de conexão chamado Gente, o que é necessário para eu me conectar com o banco de dados do SQLite? Só dizer como é o nome do arquivo, bazar.db. Só isso. Né? Se você fosse conectar com o SQL Server, eu vou até deixar de lambuja aqui, o SQL Server seria alguma coisa desse tipo aqui. A string de conexão para SQL Server seria essa. Eu falo qual o meu servidor de banco de dados, o SQL Server, isso aqui é o local DB, é um que quando você instala o Visual Studio ele instala junto. Né? O nome do meu banco de dados, database. O usuário de conexão, eu falo, olha, como é o usuário local, então confia na conexão. Né? E eu posso ter vários acessos simultâneos, também verdadeiro true. Isso aí é uma string de conexão com SQL Server. Perceba que eu tenho uma string de conexão para cada banco de dados. Se eu tivesse Postgre, eu criaria aqui uma string de conexão. Né? Eu posso até depois fazer como é que é a string. Postgre. Então tem uma string de conexão que eu não sei como é que é. Vou deixar em branco, porque eu não sei ainda. Se fosse Oracle, teria uma string de conexão com Oracle e assim por diante. Né? Então, minha aplicação é isso que eu quero mostrar para vocês. Não me interessa o banco de dados. É multi-banco de dados, começa por aí. Eu quero mudar do SQLite para o SQL Server, 3 linhas de comando. Uma linha, na verdade, você vai mudar. Então você pode conectar com um banco. No nosso caso, a gente vai escolher o SQLite porque todo mundo tem. Baseado nisso, agora eu preciso. Vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, tá, gente? Para vocês. Connect string. Eu vou mandar para vocês lá no Classroom.
Na verdade, eu vou mandar o arquivo todo, que fica mais fácil copiar, né? Legal. É só você. Pronto. Salva. Agora, gente, aqui no Configure Service, nos lembra nas primeiras aulas? Eu quero adicionar o MVC, legal. Adiciono o MVC, depois eu uso o MVC. Agora eu quero adicionar um banco de dados. O código para adicionar um banco de dados, ninguém. É esse código aqui. Eu vou colocar os dois. Esse, gente, vou mexer aqui. Esse aqui é se eu quisesse instalar usando o SQL Server. Com uma única linha de comando, eu falo, olha, services add db context, onde é que o contexto que eu quero instalar. Eu vou usar o SQL Server, option use SQL Server e minha string de conexão. No caso, como a gente vai trabalhar com o SQLite, a gente vai com service db context options. A única diferença é que vai ser use SQL Server, vai ser use SQLite, só isso. Ou então use Postgre, quer dizer, você troca essa linha de comando por essa. Você já mudou de banco de dados. Tá? Você muda apenas se eu comentar isso aqui, se eu comentar e descomentar isso aqui, pronto, meu banco de dados passa a ser SQL Server. Só isso. Né? Aí então vai buscar qual string conexão? SQL Server. Opa. Só que no meu caso a gente vai trabalhar com SQLite. Agora, gente, muita atenção. A gente vai criar um banco de dados agora, tá? Sem precisar mexer no banco de dados. Como assim, professor? Vamos lá. Não é aqui não. Aqui nos meus arquivos, eu vou criar, deixa aqui em branco, vou criar um diretório dentro do aula, aqui dentro, vou criar um diretório chamado models. O que é models? Dentro daquele conceito de MVC, model é a descrição dos seus dados. O V é a visualização dos dados e o C é como você vai trabalhar os seus dados do controller, né? Então, se você quer trabalhar os seus dados, usa o models. Então, todo mundo criou esse diretório aqui, models? Né? Agora a gente vai criar a nossa primeira tabela. Como a gente vai criar uma tabela aqui, na verdade, a gente não vai criar uma tabela, a gente vai criar uma classe. Uma classe chamada categoria.cs. No singular, com C maiúsculo. O banco de dados? Como assim? A primeira tabela que a gente criar é uma categoria. Quando a gente for... Gente, não tá rodando, né? Então deixa eu só rodar aqui. Ctrl F. Vou rodar aqui minha aplicação, ver se tem algum erro. Só para explicar o que seria a categoria. Por que eu estou criando categoria? Primeiro, é a tabela mais simples, ela não depende de ninguém, né? Tá aí. Quando for cadastrar os produtos, gente, eu vou criar um bazar, do bazar eu vou cadastrar um produto. Um produto tem que ser uma categoria, se é um eletrônico, se é informático, se é um livro, se é uma roupa, se é um calçado. Então vai ser a categoria do item que vai ser leiloado. Então a primeira coisa que eu vou criar então é a tabela de categoria, a categoria dos itens que eu vou leiloar. Poxa, legal.
Para isso, eu vou criar public class categoria. Uma coisa que a gente sempre utiliza aqui, gente, a gente sempre usa pelo menos using system. Tá? Então vou criar aqui a minha categoria. E nessa categoria, quais são as características da categoria? É uma classe que tem dois atributos. O primeiro atributo é o ID e o segundo é um carinha chamado descrição. Descrição da categoria. Mas atributo, gente, lá no Java, por exemplo, quem trabalha com Java tinha que criar um atributo privado, depois criar um getSet para ele. Aqui no C# é mais simples, né? Vamos apenas definir que ele é um atributo público do tipo string, o nome dele vai ser ID, ele vai ter um get e vai ter um set. Só isso. Mais fácil, né? Mais fácil que no Java. Vamos criar agora um getSet para o categoria? Public. Opa, fiz errado, tá? O ID não é string, é int. É o inteiro, é o código, né? Ah? Pode ser. Gente, o nosso colega aqui falou, professor, não bota como inteiro, porque o inteiro você tem um limite, são 32 bits. O long são 64 bits, é um número maior. Normal. Tá? O trabalho que é mudar de matrícula para CPF. Tá tudo contente. Estoura tudo. O ID eu não sou nem a favor de ser um long nem int, eu sou a favor de ser um GUID. Nos meus projetos todos são GUID reais. Mas como aqui é um projeto simples, para não entrar muito nesse modelo. Agora o legal, gente, é o seguinte. Eu posso definir, isso aqui é uma classe, não é uma classe? Né? Só que isso aqui vai se transformar em um banco de dados, eu juro para vocês. Certeza. Hã? Entity Framework. Ele vai transformar essa classe, em um banco de dados. Ele cria banco de dados em qualquer base de dados, seja SQL Server, MySQL, Postgre, qualquer lugar. Tá? Então, gente, ele vai criar. Mas qual o tamanho? Quando você cria uma string no banco, quem já teve a disciplina de banco de dados aqui? Você, quando cria uma tabela, você fala, olha, que tipo de informação é uma string, mas qual o tamanho da string? Você tem que falar qual é o tamanho dela? Outra coisa, você também tem que falar se ela é obrigatória ou não. Porque para ele, quando for inserir, não. Isso aí não, só vai conseguir se você informar, preencher obrigatoriamente. No caso, gente, eu vou colocar um carinha chamado required. Só que esse required, ele fala, não conheço required, realmente. Mas aparece essa lampadazinha que é falando, olha, eu vou usar as anotações de dados, data annotation. Agora ele reconhece required. E ele vai reconhecer também um carinha chamado string length. Essa descrição vai ter tamanho 100. Nossa, que legal, hein? Então, eu crio uma classe que, na verdade, representa já um banco de dados. Até aí, tudo bem, gente. Vamos lá? Então, por padrão, o ID ele já é uma chave primária. Eu não preciso colocar como é que chama? Aquele anotação. Que a gente chama anotação de classe, né? Eu poderia fazer isso aqui, que é desnecessário. Mas os outros, eu sou obrigado. Os outros, eu tenho que falar, olha, o descrição, posso criar uma categoria sem descrição? Não, é obrigatório. Required. Qual o tamanho
desse campo? Ele pode digitar até 100 caracteres. Né? É coisa pra caramba, 100 caracteres. Agora, gente, isso aqui é uma tabela. Eu preciso criar o contexto em que essa tabela se encontra, que na verdade é o meu banco de dados. Então eu vou criar dentro de Models. Então, gente, eu estou no diretório Models. Dentro de Models vou criar um outro carinha chamado Bazar Contest.cs. Já começa Using System, sempre vou colocar Using System, porque é o padrão de toda classe, é lá onde estão as definições padrões de alguns tipos do .NET, né? É a mesma coisa que o import. Using System, e vou criar public class bazar contest. Só que esse bazar contest, ele vai ser filho de um cara chamado DB Contest. Aí fala, quem é esse DB Contest? É um carinha que vem do Entity Framework Core. O Entity Framework é aquela abstração entre as classes e o banco de dados. E a primeira coisa que eu vou fazer assim é o seguinte, olha, eu tenho um DB7 de categoria que vai chamar categorias. Olha que legal! Eu acabei de criar aqui, gente, em resumo. Aqui é a tabela, tá? Uma tabela chamada categoria, uma classe chamada categoria que tem um campo ID e descrição. Agora, nesse código aqui, eu estou criando uma tabela chamada categorias, que nada mais é do que um conjunto de dados do tipo categoria. E esse vai ser o contexto do meu bazar, quer dizer, aonde eu estou buscando as informações, né? E por fim, gente, eu vou ter um códigozinho que você tem que herdar. Nada se cria, tudo se copia. É um construtor onde eu vou passar aquelas opções de banco de dados, porque quando ele for criar, gente, ele vai criar a partir das opções, não é? Agora, que opções são essas? Se ele vai utilizar o SQL Server, se é o SQLite, se ele vai utilizar char sensitive, case sensitive e assim por diante. Então, ele vai pegar aquelas opções quando você for criar seu DB Contest e passar para o meu construtor pai, para o meu cara aqui, que é o DB Contest. Tá? Pessoal, nada se cria, tudo se copia, Ctrl C. Esse Bazar Contest já está lá com vocês, para vocês não terem problema. Professor, tem como contar a categoria? Então, gente, o que eu tenho até agora? Eu tenho o meu contexto, que é o meu banco de dados, com minha tabela. Quantas tabelas tem no meu banco de dados? Até agora só tem uma, categorias. Essa tabela de categorias é um conjunto de dados do tipo categoria. Boa. Aqui é um construtor padrão que eu herdo, que eu vou repassar para minha classe superior. Estou subscrevendo aqui. Agora sim, eu vou lá e vou adicionar um DB Contest. E como é que eu faço para adicionar esse DB Contest? Aqui no Startup, gente. Services, Add DB Contest. Aí a opção que eu vou passar é options.use SQLite, aquele carinha. Então vamos lá.
A primeira pergunta, professor, deu um erro aqui. Ele não está achando os SQLite. Porque eu preciso. Deixa eu botar aqui. Opa. Hã? Pode ser, pode abrir. Pede lá para ele. Eu pedi pra ele abrir, pra desafogar um pouco a sala. Tá, fica ótimo. Funcionar, eu tenho que adicionar, primeiro, o Microsoft.entFramework Core na minha aplicação. E eu preciso dizer que eu vou utilizar o SQLite. Eita, como é que eu faço isso? Gente, que, como eu falei, aqui eu estou fazendo tudo no Code. Mas aqui no Visual Studio, no padrão, para você adicionar qualquer pacote, você tem um gerenciador de pacotes aqui, que é o Nugget, ou Nuget. Eu instalei aqui um gerenciador de pacote, esse aqui, ó, entFramework Core SQLite. Eu instalei aqui para ele, né? Agora, como é que eu faço isso, já que eu não tenho um nugget aqui para ele, um Nuget? Vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui. Eu vou copiar esse carinha aqui. Eu estou adicionando o suporte, gente, ao SQLite do entFramework. Ó, eu estou adicionando o suporte do SQLite. Aí ele já fala, você quer baixar essa dependência? Quando você coloca uma coisa nova, ele fala assim, eu quero baixar. Restore. O cara do Rap, você vira pra ele lá. Você tem eu faço um negócio que você na cara de vocês. Ele acabou de baixar as dependências, tá? Só pelo fato de ter adicionado isso, agora, novamente, eu vou copiar para vocês. Eu vou tirar isso aqui, tá? Não preciso disso. Eu vou mandar esse código para vocês substituírem lá no bazarsapiens.cs project. Então, vocês vão substituir isso nesse diretório. Então, nesse arquivo. O que está acontecendo aqui? Novamente, eu estou adicionando o SQLite para o meu entFramework. Se fosse SQL Server, não precisava fazer nada, que já está adicionado. Já está por padrão SQL Server. Eu não precisaria fazer isso se tivesse SQL Server, tá? Mas como o SQLite é um banco de dados externo, então eu tenho que fazer essa referência. E ele já baixou para mim. Tanto que agora o meu SQLite não está dando mais erro. Antes estava dando erro, não estava? Agora está dando mais erro. Por quê? Primeiro, eu adicionei no entFramework Core SQLite. E segundo, eu importei o Microsoft.entFramework Core aqui. Agora, gente, eu preciso passar uma string conexão para um SQLite. Qual seria a string conexão? Apenas essa aqui, database. Deixa eu pegar aqui. Essa é a string conexão. Data source bazar.db.
Só que a gente não faz isso. Porque quando você coloca uma string conexão direto no seu código, tem algumas falhas de segurança. Ainda mais se você está usando usuário e senha. Então você precisa colocar isso externo à sua aplicação. Então esse data source recebe bazar.db, que é a string conexão para conectar com a SQLite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável onde eu vou utilizar o configuration ponto connection strings, deixa eu ver como é mesmo. Get connect string. Então vou criar aqui uma variável chamada strConexão, onde eu vou buscar no meu arquivo de configuração. Quem é arquivo de configuração? Não é o ppsettings? Aí vai pegar qual connection string? Get connect string. Essa connection string, bazar.sqlite connection. Então ele vai pegar esse arquivo aqui, esse texto aqui. E fazendo isso, então eu não vou mais colocar ele como padrão. Eu vou botar ele como... Então essa string conexão, gente, não está mais dentro do meu código. Essa string conexão está onde? Lá no meu app settings. Professor, e se eu quisesse colocar no meu código? Pode. Se eu quiser, eu estou fazendo aqui a maneira certa, vamos dizer, né? Eu não precisaria ter feito nada disso aqui, ó. Nada. Nem isso. Só botar a string conexão aqui dentro. Mas não, eu quero buscar lá do meu app settings essa configuração onde está a minha string conexão. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Não vou mandar copiar ainda para vocês porque existe um probleminha no SQLite. Um probleminha sério, tá? Qual o probleminha sério? Quando eu vou estar... Se eu mandar compilar agora, ele não vai achar meu banco de dados. Por quê? Porque ele cria um diretório dentro da sua aplicação, que é um binário, e esse binário ele vai tentar procurar aquela string conexão, não vai conseguir, né? Ele vai achar aquele banco de dados e não vai conseguir. Ele vai, porque depende aonde está sendo executada a minha aplicação. Quando está em produção, quando eu estou em produção, isso aqui funciona, tá? Mas infelizmente não é sempre que, no nosso caso, a gente não vai só estar em produção, a gente vai estar em um ambiente de desenvolvimento. E no ambiente de desenvolvimento, esse arquivo não está no mesmo local aonde está a minha aplicação. Ele vai estar em um local chamado bin, /setup, não sei o quê. É um diretório bem estranho, tá? Aí o que eu vou fazer? Quando eu estiver em produção, isso aqui vai funcionar. Agora, quando eu estiver no desenvolvimento, aí é que está o app settings development. Quando eu estiver em desenvolvimento, aí eu vou usar uma outra string de conexão, que é essa aqui. Qual a diferença entre o developer, é que antes de pegar o banco de dados, ele vai me dar um diretório. Que diretório é esse? Eu tenho que pesquisar aonde minha aplicação está. Isso aí, gente, novamente, a gente está fazendo isso porque a gente está utilizando a SQLite. Se fosse com a SQL Server, Postgre, não precisava nada disso. Porque o SQLite, o banco de dados, nada mais é do que um arquivo. Bem simples, é apenas um arquivo, né? Então eu preciso achar onde está esse arquivo. E vou mais, eu não sabia como fazer isso. Eu tive que aprender hoje. Né? Que eu trabalhar com SQLite, então vamos ver como é que faz. Então eu tive que aprender hoje para fazer isso, para contornar esse problema. Mas nada que a internet não resolva para gente. Então eu fiz um código agora, tá aqui o app settings e o app development, né? Aí eu fiz um código da seguinte maneira.
eu busco a string conexão. Agora, se for o ambiente de desenvolvimento, eu vou pegar aquela string conexão e vou formatar ela. Só isso. Se for ambiente de desenvolvimento, eu vou formatar essa minha string com essa minha conexão e o diretório corrente da minha aplicação. Só isso que eu fiz. Agora vai funcionar. Gente, não precisamos mais fazer nada. Essa é a configuração inicial para o SQLite da nossa aplicação. Eu vou passar aqui para vocês todos os códigos, o startup e o app settings para vocês poderem colocar no arquivo de vocês, tá? Vou fazer um apanhado, né? Eu criei o app settings para colocar string conexão com o banco de dados, seja qual foi o banco de dados. O development, porque no caso do SQLite, o ambiente de desenvolvimento local vai ser diferente do geral, né? O CS Project foi alterado para adicionar o suporte ao SQLite. Eu inseri o pacote do SQLite. O categoria tabela, o Bazaar Content é o banco de dados, Startup foi o que eu alterei para permitir a conexão com o banco de dados na minha aplicação. Isso aí foi os arquivos que nós alteramos até então. Pessoal, vamos dizer que você fez tudo isso, copiou e ele está aparecendo aqui, usa SQLite, tá? A primeira coisa que você tem que verificar é se o meu projeto está referenciando o End Framework SQLite. Se estiver referenciando, a priori ele já deveria pedir para atualizar, mas se não atualizar, olha o que nós vamos fazer. Tá? Eu vou abrir o terminal aqui. Eu vou dar um .NET Restore. Ficou muito estranho, né? Deixa eu apagar aqui, vou fechar esse terminal aqui. Vou por aqui mesmo. CMD. CD aulas. CDP web. CD aula 4 de... Tá aqui. Então, o que acontece? Eu atualizei o meu CS Project, mas talvez ele não tenha baixado o arquivo do SQLite. Aí o que você faz? Você dá um .NET Restore. Ele vai baixar tudo que tem lá no CS Project, todas as dependências. Tem que abrir a pasta de arquivo. Hã? Tem que abrir a pasta de arquivo. Tem que estar onde está o seu projeto. Então tá aqui, restauração concluída. Depois disso, recomendo fechar o teu Visual Studio, né, o VS Code, e abrir. E ele não vai estar mais aparecendo isso. A priori não deveria estar. Pessoal, o que eu fiz em resumo até agora? Vamos lá, o que eu fiz? Eu apenas configurei o SQLite com uma string conexão, só que eu fiz de uma maneira correta, né? E depois disso, eu criei a tabela chamada categoria dentro de um banco de dados chamado Bazaar.db. Só que ele não existe, esse banco de dados não existe aqui, ó. Não foi criado. Como é que eu faço para criar? Todo mundo aqui no command, no diretório onde está o seu projeto, no mesmo diretório, tem que estar aparecendo esses dados aí. Até agora eu não tenho banco de dados, então eu vou criar o banco de dados, o cara vai fazer uma mágica, um cara chamado End Framework vai fazer uma mágica, ele vai reconhecer todas as tabelas que estão aqui no Models, todas nas tabelas do módulo, e criar o banco de dados para você. Como é que eu faço? .NET EF migrate
Será que é isso mesmo? Eu estou viajando. Add inicial. O que estou fazendo aqui, gente? .NET é o comando, é o CLI do .NET, EF é o meu Entity Framework, Migration. Migration, gente, é como eu quero transferir as minhas classes para o banco de dados. E vou adicionar um carinha chamado inicial, vou adicionar um modelo inicial. Por que inicial? Essa é a minha versão última do banco de dados? Não. Eu vou criar outras versões, vou estar adicionando novas tabelas, eu vou estar incrementando, é bem legal isso, tá? Então vou dar um .NET F Migration Add Initial, e o que ele vai fazer? Vamos ver o que ele vai fazer. Opa! Ele deu OK, terminou e criou um cara chamado Bazaar Contest. Gente, o que significa isso? Ele fez isso aqui no nosso projeto. Migrations, ele criou essas classes. E ele criou tipo Create Table, categorias, um ID, a coluna. Então ele criou todo o código necessário para criar a tabela. Então ele já fez o código necessário para criar a tabela. Você não precisa... Gente, não mexa nisso. Eu só estou mostrando para vocês que ele criou para você. Né? Se ele criou para você... Agora que eu falo. Né? Não, é só para ver. Se você... F, Database... Agora a gente vai atualizar .NET EF Database Update. Hã? Quê? Você tem que digitar esse .NET EF Migration Edition. Aí depois você vai ter que dar .NET EF Database. Ele vai pegar aquele código que ele gerou e vai atualizar teu banco de dados. Olha! Ele criou meu banco de dados. Gente, isso funciona em qualquer banco de dados. Ele criou, através das suas tabelas, o banco de dados no Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, tudo. Tá? Depois disso, vamos ver se ele criou mesmo? Vamos dar uma olhada aqui? Bazaar.db, olha aqui, gente. Ele já criou o banco de dados para você. Ele funciona, aí que entra um carinha, né? Eu vou fazer o seguinte. Vocês podem baixar, ou quem quiser pegar comigo, a DB Browser for SQLite. É um zip, tá? Pequenininho, ele roda. Eu vou abrir ele aqui. Você pode baixar do internet, né? É só ir lá na internet, SQLite Browser. SQLite Viewer. Aí vai lá, ó, DB Browser for SQLite, é o primeiro, tá? Aí você só faz o download que você quer. Ele é um visualizador do banco de dados, está aqui, coisa bem simplesinha, mas está lá. Abrir banco de dados, eu vou selecionar o banco de dados que eu quero. C, programas, aulas, PWeb, aula 4, está aqui meu Bazaar DB. Opa, olha aqui as tabelas que ele criou. Ele criou uma tabela categorias, o sequence é para verificar para cada tabela qual o último código que ele utilizou, e esse é uma tabela chamada EF Migration History, porque ele vai controlar tudo que você fez com migration. Mas se você tem aqui no categorias, meu Deus do céu, como é que faço para... Navegar dados, então está aqui navegar dados, aí novo registro, coloca aqui, por exemplo, eletrônicos. Né? Vou criar outro registro, culpas. Outro registro, calçados. Outro registro, livros. Ele já criou a tabela para mim, gente. Só não criou com dados. Eu posso fazer migration com dados? Pode. Eu tenho um projeto chamado Seed. Então eu quero criar uma tabela com os dados já pré-cadastrados. Ele faz até isso para você. Mas não, a gente não vai fazer isso aqui não. Né?
É um código não trivial, mas tem na internet para você fazer isso. Então, gente, está aqui o nosso banco de dados criado e a gente não precisou ter conhecimento nenhum em banco de dados. Não precisou ter como. Ele criou a tabela para você. Se eu criar outras tabelas, ele vai criar outras tabelas para vocês. Coloca os pontos lá, porque o meu não Tá? falta. Qual foi o outro? Banco de dados funcionando. Agora a gente precisa criar a parte administrativa do nosso site. Administrativa por quê, gente? Aqui está a nossa aplicação. Isso aqui é a área onde o pessoal de fora vai poder ver. Mas a gente tem que ver o cara que tem a área administrativa. O que é a área administrativa? Onde eu vou cadastrar as tabelas, cadastrar. Então tem que ter uma área administrativa do site. Uma coisa boa do .NET, que no Page, a estrutura que você colocar dentro do Page é a estrutura que você vai ter dentro da sua aplicação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um diretório chamado admin. Tudo que for dentro de admin, dentro de Pages, quer dizer, vai ser a parte administrativa do meu site. E dentro de admin... Dentro de Pages? Dentro de Pages. E dentro de admin, eu vou colocar categorias. Então aqui em categoria, gente, eu vou criar uma página chamada index. E toda página, a gente precisa de um index, pelo menos, para poder... Então vamos lá. Index.cshtml. Você coloca @page e começa aqui com os dados, né? H1. Você criou um Page, admin, categoria, você falou. Dentro de Page. Dentro de admin, categorias. Lista de categorias. Vou botar só categorias mesmo. Gente, só pelo ter já isso, tá? O que é que nós vamos fazer? Rodar minha aplicação. Run. Então já tem aqui, gente, embaixo de admin, embaixo de categorias, o meu index. Tá aí. Então já existe categorias. É lógico, eu posso botar sem nada ou posso colocar como index, que é a mesma coisa, tá? Agora, o que esse cara vai fazer, gente? Esse cara, ele vai como é o index categoria, na minha tabela de categorias, ele vai me retornar todas as categorias já existentes. Então, tudo que já foi cadastrado no meu banco de dados. E aí que entra um código. Finalmente, a gente vai colocar código C#. Como vai funcionar aqui? Essa é a página CS.html que nós criamos até então. Tá? Só que agora a gente vai criar um outro arquivo com o mesmo nome, index.cshtml.cs. Quer dizer, é o código C# daquela minha página padrão. Como é que a gente vai trabalhar esse CS? Gente, eu primeiro, novamente, use system, a gente tem que colocar susto de use system. E uma coisa que nós precisamos é definir qual o namespace padrão dele. Com o Visual Studio, a gente tem isso aqui automático, quando você cria um arquivo, né? Mas no caso aqui do Code, vai fazer na mão mesmo. Namespace, aí você vai colocar como é o nome? Bazar Sapiens .pages .admin .categorias.
Então, o que significa aí, gente? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o código que eu vou criar agora está dentro. O meu projeto não chama Bazar Sapiens? Dentro do Bazar Sapiens não estou dentro do diretório Pages? Dentro do diretório Pages não estou dentro do diretório Admin? Dentro do diretório Admin não estou dentro do diretório Categorias? Então aqui é onde eu tenho onde eu vou começar a digitar meu código. Agora, gente, nós temos um padrão que, para cada página que a gente vai visualizar, ele tem um modelo de dados que vai compor aquela página. Esse modelo de dado, a gente define aqui no caso do Razor Pages, dentro de uma classe. Onde essa classe é meio que você pode mudar, tá? Isso aqui não obrigatoriamente a gente precisa ser esse nome. Mas vamos usar o padrão Index Model. Quer dizer, é o modelo de dados da página index. E nesse Index Model tem vários recursos que é interessante nós reutilizarmos. Nesse reutilizarmos, a gente coloca aqui Page Model. Será que é Page Model? Não. Page Model, eu vou aqui selecionar, não tá. Se eu botar Page com A, funciona, né? Eu acho que sim. Agora sim, Razor Page. E ele vai colocar Microsoft, Astronaut Core, BMVC, Razor Page. E uma dos códigos que a gente vai colocar aqui, o que acontece nesse modelo da minha página? Quando eu abro minha página, tem uma ação, né? O que vai acontecer quando eu buscar os dados da minha página lá no servidor? O que vai acontecer quando for montar essa minha página? Isso a gente define um método public async porque é o método assíncrono, task que ele não retorna nada, on get async. Uso o thread.task e agora nesse modelo é pela primeira vez, vamos deixar bem claro, pela primeira vez nós estamos criando um código C# separado do meu código CS/HTML. Isso é um modelo é um padrão do Razor Page. Tem um novo padrão que é o Blazor, que você cria o código C# dentro do próprio CS/HTML. No caso é Razor agora, né? Mas não ele separa. Quando você tem que colocar código, você separa dentro de uma página CS. Nessa página CS, nesse arquivo CS, você tem uma classe definida e nessa classe você tem um método chamado onGetAsync. O getAsync porque geralmente as chamadas HTTP são chamadas assíncronas, né? Quer dizer, é uma maneira de... Olha o pessoal chegando aí. Inclusive, né, quando a gente for trabalhar com JavaScript, também quase todas as chamadas são assíncronas. É bom a gente estar trabalhando com chamadas assíncronas nas nossas páginas. Agora, o que vai acontecer quando eu buscar minha página? Eu tenho que trazer os bancos de dados. Eu tenho que trazer, gente, importar os dados do meu banco de dados. Eu tenho que trazer os dados do meu banco de dados. Para isso, novamente, eu preciso informar para essa classe qual serviço que eu vou utilizar. Aquela dependência que eu vou precisar. Eu tenho que injetar aqui o que eu preciso. E para isso, eu vou utilizar o construtor. A public index model. Esse aqui é o construtor. Então, nesse construtor, fala, olha, quando eu abrir essa página, utilize o banco de dados. O banco de dados, gente,
O banco de dados aqui, gente, para leitura, é um método, é um atributo de leitura. Aonde está meu banco de dados? Basa.context. Eu esqueci de colocar o namespace nesse carinha aqui, tá? Gente, eu esqueci de colocar o namespace. Então, namespace, Basa Sapiens. Por isso é bom a gente colocar as coisas aqui. Models. Eu estou organizando aqui. Na verdade, não precisaria, né? Se eu coloquei aqui como namespace, aqui no meu categoria também tem que estar o mesmo namespace. Não sei por que estou fazendo isso, ó. Faz não, gente. Eu só vou fazer porque depois vou ter que passar o código para vocês. Não precisa fazer, não. O que faz o namespace? Namespace organiza o teu código, vamos dizer, né? Então, namespace, categoria aqui, namespace. Aí lá no startup, eu tenho que mudar o startup também, porque ele não tem, então tem que botar using. Basasapiens.models. Tudo isso, gente, se eu não colocasse o Basa Sapiens, poderia ser apenas fazer o seguinte, o Sapiens Contest. Sapiens Contest não, Basa Contest. Só que ele fala, no caso de vocês vai dar certo, porque ele vai enxergar, tá todo mundo dentro do mesmo namespace. No meu caso, eu tenho que importar o using basasapiens.models. Agora sim, o meu contest vai funcionar. Pessoal, vamos tentar explicar aqui que isso aqui é algumas características da própria linguagem que a gente tem que... Imagina que eu tenho muitos códigos, né? Muitas classes. Então, eu tenho uma classe relativa apenas a relatório, uma classe relativa apenas a visualização, uma classe relativa apenas a banco de dados. Então, imagina, eu vou ter, minha aplicação vai ter várias classes. Eu quero organizar elas de uma maneira lógica. Por enquanto, até agora, eu só tenho organizado elas em diretórios, né? Admin, categorias, então subdiretórios. Mas eu quero organizar ela também de uma maneira lógica. E é para isso que serve o namespace. O namespace, estou falando, essa classe pertence ao diretório, entre aspas, Basa Sapiens, dentro de pages, dentro de admin, dentro de categorias. Né? Tem categorias. Eita. Né? Categorias. Então ele está aqui dentro desse local. E se você for pensar bem, ele está aqui realmente, ele está dentro de pages, admin, categorias. Ele meio que reflete a estrutura de diretório que você tem, por padrão. Como a gente está criando tudo na mão, a gente acabou esquecendo de colocar os namespaces. No caso do categoria, ele está dentro de onde? Está dentro do Basa Sapiens.models. Olha o diretório models. Então, estou colocando o namespace mais ou menos refletindo os meus diretórios.
É obrigado a ser igual? Refletir o mesmo diretório? Não, não é obrigado. Você pode deixar tudo na raiz, como do jeito que estava antes, está tudo na raiz. Está tudo embaixo do Bazar Sapiens. Só que não é o ideal, né? É bom a gente separar isso. Existe um probleminha sério aqui, tá, gente? No meu caso, que eu utilizo mais o Visual Studio 2019. Visual Studio 2019, por exemplo, eu vou criar um diretório aqui, uma classe, adicionar uma classe aqui, dentro do Models. Então, vou botar aqui teste, tá? Quando eu crio essa classe, ele já coloca por padrão namespace. E no nosso não, a gente fez tudo na mão, por isso que ele não colocou, eu apenas esqueci de fazer isso. Então ele já coloca de acordo com o diretório onde você está, o namespace que reflete o diretório. Tá. Então esse é o nosso probleminha que a gente acabou resolvendo aqui na hora. Então, gente, quando eu vou inicializar a página, o index model está relacionado ao minha página HTML. Quando eu vou inicializar a página, eu estou passando para ele meu banco de dados, Bazar Contest. Esse Bazar Contest, eu tenho que, através do construtor, inicializar ele. Então está lá, contest, recebe contest. Opa, legal. Eu precisei agora, então a partir desse momento, existe um carinha chamado contest. Vamos fazer o seguinte, vamos dar o nome de DB, que fica mais fácil para vocês entender. É o meu banco de dados, database. Né? Então, meu database, na verdade é o Bazar Contest, ele está sendo inicializado assim que minha classe, assim que minha página está sendo utilizada. A partir disso aí, eu posso, por exemplo, usar qualquer função do meu banco de dados. db. Por exemplo, categorias. Eu posso retornar todas as categorias, db.categorias. Tem aí a tabela de categorias. Eu posso retornar para minhas categorias. Mas vou retornar para onde? Seria interessante, nesse caso, criar uma estrutura para armazenar essas categorias. Gente, o que é uma tabela? Nada mais é do que uma lista de dados, né? Então vamos criar um atributo chamado do tipo list. É uma lista de categorias onde ele vai retornar, vou ter um get e o set. Agora ele não está entendendo esse list, porque eu preciso importar collection generic. Agora sim, ele traz. Fazendo isso, eu posso, finalmente, dentro de categorias, recebe todas as categorias e mostrar e transformar para list. Tá aí, gente, o nosso código to list async. Agora, deixa eu explicar para vocês aqui. Ele já está inicializando aqui, olha, gente. Vamos lá. Isso aqui é um atributo, uma propriedade chamada categoria. Se tem um get e tem um set. Esse categorias nada mais é do que uma lista do tipo categoria. Então ele vai armazenar essa categoria, na hora que eu der um get na minha página, ele vai pegar a categoria, vai pegar meu banco de dados, buscar minhas categorias e transformar para uma lista e armazenar em categorias.
Foi o que a gente fez aqui. Só que a gente quer trabalhar de uma maneira assíncrona. Assíncrona quer dizer, eu dou liberdade para minha web fazer outras coisas enquanto ele está tentando buscar as coisas do banco de dados. Aí então eu dou um await. Não sei se tem a lista assim, será? Agora sim, eu estou buscando agora a minha lista de maneira assíncrona no banco de dados. Enquanto ele está buscando, quando ele terminar de buscar, por isso é o wait, espera até ele buscar todos os dados. Opa! Aí depois que ele pegar todos os dados, manda para categorias. Foi o que a gente fez. Esse é o wait aí, só tem no C#. Então tem outros lugares também, mas no Java é diferente Gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Cada linguagem trabalha de uma maneira diferente essa questão de multitarefa, né? Tem a thread, né? Thread. Então, cada linguagem tem uma maneira diferente. No Java, ele é um pouquinho mais complicado, mas é possível também. E existe o comando await lá também. Mas não é desse jeito, não. Esse await, gente, ele cria uma thread específica para esse comando aqui. Ele espera terminar. Depois que dá o OK, ele manda para categorias. Então ele é uma thread. Tá? E ele libera. Meu get assim, que a minha aplicação ele não fica parado. Porque o get, a minha aplicação vai sendo carregada e eu tá fazendo outras coisas sossegado. Né? É mais ou menos isso. Gente, a minha classe agora tem categorias. Eu acabei de desenvolver o meu index model. Agora eu tenho que fazer que minha página index enxergue aquele meu model. Bazar sapiens ponto pages ponto admin ponto categorias ponto index model. Nossa. O que eu estou fazendo nesse exato momento? Gente, fazendo o recap do que a gente começou aqui no início. Eu criei a página index, tá? Por enquanto, ela só tinha page e categorias aqui no meio. Em paralelo, eu criei o mesmo nome, index.cshtml, só que agora com extensão C#. Nesse C#, eu disse, o nome dessa minha classe é IndexModel, ele é filho de PageModel, ele importa o banco de dados, que é o meu context, aquele context que eu defini logo no início. E eu tenho um método chamado onGetAsync, quer dizer, o que vai acontecer quando eu buscar a minha página. Quando eu buscar a minha página, eu vou lá no banco de dados, busco a tabela de categorias, transformo para uma lista, faço isso de maneira assíncrona, e ao finalizar isso, quer dizer, transformar toda essa pesquisa no banco de dados, eu vou armazenar numa propriedade local, chamada categorias. Essa categorias nada mais é do que uma lista de categorias. Sabendo disso, agora eu posso importar o meu modelo, @model. Eu vou importar esse meu modelo IndexModel. Com isso, gente, eu posso fazer, por exemplo, um comando chamado forEach. Agora sim. Olha o que aconteceu, gente. O forEach, gente, é um comando, é um for, né? É um for específico para coleções. Para cada item existente, o model não é o meu modelo. Olha aqui meu index model. Não é o meu modelo? Dentro do meu modelo, eu não tenho um cara chamado categorias?
Então, para cada item existente em model.categorias, eu vou escrever o código, né? Então vamos botar aqui o nome do... Vou colocar aqui P. Botar entre o parágrafo. Vou botar aqui o nome do ID, arroba item.id. Vou botar um spamzinho aqui. Depois, arroba item.descrição. Isso aí é para, caso vai estar importando os produtos cadastrados na corpo da mesa. Exatamente. Essa importação foi feita aqui, tá? Aí ele trouxe todos os produtos que foram cadastrados e armazenou aonde? Em categorias. Depois de armazenar categorias, a única coisa que eu fiz foi, para cada item em categorias, eu vou fazer mostrar. Exatamente. Se eu quiser, no caso, adicionar, eu vou trabalhar com categorias, então, e depois persistir isso daí no trabalho, né? O PCX é depois, é porque o index, ele só lê. Eu vou precisar criar outras telas, que é o edit, o novo e assim por diante. Tá? Fazendo isso, é um parágrafo. Então, dentro do meu parágrafo, eu vou aqui agora compilar meu código. Vamos ver se meu index está trazendo todas as categorias. Está compilando? Nem sei. Tá. F5. Ele já tá. Será que ele já tá? Eita, deu erro. Pan. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Dá um stop. Vamos ver se a gente compila novamente. Acho que faltou compilar. Deu erro. Cancel. Quais foram os problemas? O que aconteceu? Como ele, lá no Initial Design, ele não conseguiu mais achar o Bazaar Contest, né? Ainda bem que eu... Vamos lá, using... Bazaar sapiens.models.bazaar contest. É igual ao outro. Só porque eu mudei, gente, tá? Bazaar sapiens.models.bazaar contest. Agora foi. Açúcar no namespace, gente, não deveria nem ter mudado, mas vamos lá, já que foi mudado. /admin /categorias. Vamos ver se ele vai trazer as categorias. Tá. Eletrônico, roupas, calçados e livros. Então ele está trazendo o banco de dados. Gente, olha como ficou bem legal trazendo o banco de dados. Olha o que eu fiz. Acho que o mais importante aqui é entender o que foi feito, tá? Aqui
Essa é a minha página, que está conectada com o meu index, é meu C Sharp, meu código. Eu tenho um get, quer dizer, o que vai acontecer quando minha página, eu for dar um get na minha página, buscar minha página. Quando for buscar a minha página, eu vou buscar no banco de dados a tabela de categorias. Mas como é que eu acesso o banco de dados? Como é que minha página sabe que existe um banco de dados? Eu inseri o banco de dados na minha página, com esse código aqui. Eu criei uma variável interna, db, do tipo basaContext, que é meu banco de dados. E como o meu banco de dados agora é um serviço, professor, ele é um serviço? É. Quando a gente criou um startup aqui, olha, Service Add DB Contest. Então, adicionei para minha aplicação um DB Contest. Então, ele é um serviço agora. É um serviço que pode ser utilizado na hora que eu quiser. Na hora que eu tenho esse serviço disponibilizado, eu quero adicionar, eu quero injetar esse serviço dentro da minha página. Eu crio uma variável privada e injeto pelo meu construtor. E foi aí que eu criei a variável DB. Na verdade, foi aí que eu criei um objeto que aponta diretamente para o meu banco de dados. Dentro do banco de dados eu tenho a tabela, por enquanto, só de categorias. Eu busco os dados da categoria e mando para uma variável chamada categoria. Eu preciso, porque essa minha página, gente, ela precisa acessar essas categorias. Então, dentro do modelo, eu tenho um carinha chamado categorias. Tá aí. Categorias, ele vai criar aí como é que chama? Faço um loop para cada item dentro das categorias. Eu crio um parágrafo. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui, ó lá. Não. Eu poderia aqui no parágrafo, poderia colocar aqui um HR também, só para pular entre um e outro. Né? Em vez de ser traço, eu poderia colocar um traçozinho, quer dizer, aqui é HTML, então eu estou fundindo o HTML com C Sharp. Gente, quando eu coloco um arroba na frente, é que significa que eu estou utilizando C Sharp. E professor, aí no caso, a gente pode desenvolver vamos dizer assim, um botão para o usuário do site ou do sistema clicar para fazer essa busca. Sim, aí é outra. Aí você tem que fazer uma consulta. Aí você tem que criar um formezinho aqui para fazer essa consulta. A gente não está por enquanto nisso. O que a gente vai fazer é aqui em cima criar um href. Quer dizer, eu quero, quando eu for mostrar, poder adicionar uma nova página. Então teria que ter alguma coisa assim, /page ou /admin /categorias /create, né? Aí adicionar categoria. Então o que eu teria aqui agora? Um item onde eu poderia ir lá para adicionar categoria. Só que para ter um controle melhor, gente, tem uma coisa bem interessante aqui. Vou tirar esse HR para não ficar ficou feio. Eu tenho um carinha chamado AspPage. Nesse AspPage, eu só dou o nome de Create. Como assim Create? Que página é essa? Eu ainda vou criar. Eu vou adicionar então um novo arquivo. .cs.html. Tá? E aqui, ó, @page. Eu vou colocar aqui H1, adicionar categoria. Então, quando clicar em adicionar categoria, eu vou lá para outra página chamada adicionar categoria. Professor, o que o senhor está fazendo nesse exato momento? A gente, quando a gente cria uma área administrativa, a gente chama o famoso CRUD, né? Você tem que primeiro criar um index,
O index, gente, é onde é a página inicial daquela minha tabela. Aí tem que criar um carinha para adicionar um item, tem que ter um carinha para buscar um item, você tem que ter um carinha para dar um update no item e um delete no item. Tudo isso, gente, são páginas. Então eu vou ter que criar o create. Aqui eu vou ter que criar o create. Vou ter que criar o details. Eu vou ter que criar... Como é que chama? O edit. Eu vou ter que criar o delete. Então perceba, gente, para essa tabela categoria, eu tenho que criar uma página para criar, para excluir, para mostrar os detalhes, para editar e para fazer o index, que é a página visualização padrão. Nossa, é coisa pra caramba. Então até agora a gente só aprendeu a fazer o index. E já é muita coisa. Por que a minha página, acabei de mostrar aqui, porque essa minha página está bonita, né? E essa minha está feia? Porque eu não formatei. Né? E como é que eu vou formatar? Gente, é uma coisa bem interessante aqui também. Lá no Material Style, olha aqui, esse aqui é meu template. Eu escolhi para o template esse carinha aqui, ó. Eu tenho esse menu lateral. Opa. Eu tenho o menu lateral e aqui o dado. Foi o que eu fiz. Aí o que eu vou fazer? Gente, eu quero que toda a minha página do administrativo tenha esse menu lateral. Porque aqui, por exemplo, eu vou ter a tabela de categorias. Mas posso ter a tabela de produtos, a tabela de venda. Então vou ter várias, né? Eu tirei isso lá do template. Para tirar isso do template, eu criei dentro do admin um outro layout. Eu não tenho um layout padrão? Você lembra do layout que a gente criou em Shared? Vamos fazer ele? Vou fazer o seguinte. Aqui em Shared, aqui em admin, eu vou copiar esse meu layout. Copy, eu vou colocar aqui. Paste. Exatamente a mesma coisa. Só que esse layout, vou dar um nome agora, um nome diferente. Layout admin. Ele vai ser um layout admin. Nesse layout admin, dentro de admin, né? Eu vou criar aqui um view start, porque todas as telas embaixo de admin vão ser filhos desse layout admin. Quer dizer, eu não preciso ter um único layout. Aí lá vai eu criar um view start, copiar, não se cria, tudo se copia, colar. Só que em vez de ser nesse diretório admin, o layout não vai ser mais o layout padrão, vai ser o layout admin. Então, todas as telas dentro do meu layout admin vou utilizar outro layout. O legal é isso. Né? Então, eu posso ter um layout específico para o meu site e um layout totalmente diferente para o meu admin. Nesse meu layout admin, eu criei também um carinha chamado menu, adicionar. Nave admin. Esse nave admin, gente, eu não vou entrar em detalhes, mas esse nave admin é aquele menu lateral, é isso aqui. Da onde eu tirei isso? Lá do meu template. Vocês têm esse template lá. Então eu coloquei esse nave admin aqui.
Tá aqui meu NaveAdmin. Então é naquele navegador lateral, né? Categorias, lista, adicionar, né? E o meu layout admin vai ficar um pouquinho diferente. Vou deletar isso aqui que não precisa. Esse meu renderboard, eu preciso colocar ele dentro de uma outra estrutura, porque essa estrutura aqui é diferente. Eu já fiz isso em casa, com calma. Eu falei que, e eu mostrei, para funcionar, o meu renderboard, gente, eu tenho que ter esse primeiro, tem que ter esse material background. O que é o material background? Opa. Ele cria essa taja azul, preta aqui. Até aí tudo bem. Aí eu preciso também importar esse carinha, olha. Div, container. Professor, da onde você viu isso? Da onde veio isso aí? É o famoso copiar e colar. Eu fui lá no meu carinha aqui, olha, lá no meu material style, eu não estou procurando aqui. Eu posso chegar aqui no componente typography. Vou procurar esse arquivo. Esse aqui é o meu template que eu passei para vocês, né? Olha aqui o meu componente typography. Eu meio que estudei como é que funciona esse layout. Como é que é o layout? Eu tenho um head, dentro do head tem um body, dentro do body tem o preload, eu tenho o modal, dentro do modal eu tenho um header, dentro do header tem um navegador. Aí agora eu tenho o material background e eu tenho esse carinha aqui, ó, container full. Olha que legal. E eu meio que copiei esse carinha para cá, ó. Container foi. Eu fiz exatamente o que o layout mandou fazer. Ctrl C. Então, coloco o Ctrl V aqui também. Que ele fala, olha, container full, aí tem um class chamado MS Page. Eu tenho uma linha de tamanho 3 de um lado, onde vai estar o meu NaveAdmin, e tenho o meu outro lado, onde vai ter o meu renderbody. Baseado nisso, da onde eu tirei isso? Do meu template, né? Agora, a minha página, que estava sem nada, tá aí. Professor, você criou isso? Não sei nem como funciona. Eu copiei do template daqui. Sou zero à esquerda em templates, tá? Eu pego o template e copio. Funciona? Funciona. Então vamos utilizar, né? Foi o que eu fiz. Eu tenho categorias, por enquanto está aqui adicionar categoria, lista, adicionar. Agora eu preciso fazer o resto. Tem muita coisa para a gente fazer, tá? Deixa eu dar uma parada aqui nesse vídeo que já está muita coisa hoje. Gente, vamos lá. Eu vou fazer essa mesma aplicação de uma maneira automática, sem ser passo a passo, né? Então vou criar um novo projeto. Olha aqui como é que eu vou criar um novo projeto. Nesse novo projeto, aplicativo .NET Core, próximo. Eu vou escolher a localização que eu quero criar. Eu vou colocar aqui no meu computador, aulas, programação web, selecionar. O nome da minha aplicação vai ser teste app.
teste app. Vou criar ele agora. Ele vai pedir que tipo de aplicação é. Ele é o tipo de aplicação web. Só colocar. Aí você fala, você quer com segurança ou sem segurança? Quero com segurança. Já cria acessando tudo, né? Docker. Alguns de vocês já viram Docker, eu acho, né? Sim. Né? Já quero habilitar para o Docker, já posso habilitar para o Docker. E crio. Já criou minha aplicação, tudo pronto, com todos os app sets configurados, não precisou fazer nada, e é só executar. Aí o bicho é tão enjoado que ele fala, olha, você não criou o banco de dados, quer que eu crie para você? Né? Eu vou tentar aqui, vou tentar me registrar. liloyode@gmail.com. Opa, tá bugado aqui. Tá bugado. Já me deu erro. Eu tenho validador de endereço e-mail já. Registrar. Ele falou, não tem banco de dados, como é que você quer? Então aplica a migração para mim, apply. Ele já até mostra para mim, então apply migration, ele aplica, faz aquele add migration, tudo aquilo que fez na mão. Ele já... O SQLite? Ele usaria o que o SQLite, no caso? Aí, try refresh, que já terminou. Agora ele fala try refresh database. Isso aí está faltando oficialmente, né? Já está ali, load, logout, login, liloyode@hotmail.com, Gmail. Opa, já quer procurar o seu. Botar um código a mais aqui para não entrar, vai dar erro, errado. Hello. Aí vamos criar as outras celas? Vamos. Olha como é que eu vou fazer aqui. Eu vou criar aqui o model. Depois disso, é só fazer isso. Adicionar nova pasta models. Nesse models, vamos criar a página de mim aqui, adicionar... não. Desculpa. Nada a ver com... Vou criar minha... adicionar classe. Nessa classe, categoria. Nessa categoria... ID. Mano. Qualquer um pode ser desenvolvedor web. Acho que é. Mas de qualquer maneira já vai... Eu vou fazer o seguinte, agora eu criar produto, adicionar. Olha aqui, gente, o que eu vou fazer? Coisa do demônio aqui. Eu vou pra casa que eu sou religioso. Produto. A gente vai fazer isso nas próximas aulas. Aí... ID. Prop. String. Nome do produto. Prop. Décimo. Valor.
quantidade. Eu vou fazer o seguinte ainda. Public, categoria. Categoria. Acabei de criar o relacionamento. Pronto. Já fiz relacionamento no banco de dados. Né? Acabei. Aí o que é que eu vou fazer? Eu preciso. O meu banco de dados, gente, tá diferente aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui, não sei qual é o meu banco de dados que ele criou. Ele criou um carinha chamado. Nossa, olha o banco de dados que ele criou. Poderia ter mudado o nome desse banco de dados, né? Mas tudo bem. Me protege aí, meu tio. Esse aqui, ASP.NET Test, foi esse aqui que eu criei, tá? Como ele já cria toda a parte de segurança, já criou a tabela de segurança, por exemplo, tem uma tabela de usuários aqui, ó, ASP.NET Users, o dado que eu diluiu, né? A senha já está criptografada, não precisa se preocupar com isso, tá? Todos os arquivos SET já foi criado, tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Tem alguma coisa para fazer? CD teste. Sim. Eu já criei os modelos, só que agora preciso refletir ele aqui no meu DB Contest, tá? Senão não adianta nada. Eu preciso criar minhas duas tabelas. Categoria. Caixa de giz para E eu preciso importar o models, porque não tem aqui models. Oh, meu Deus do céu. Categoria, qual outro produto, né? Acabei de criar as duas tabelas, gente, lá no meu DB Contest. Quer dizer, eu criei a classe, até agora só criei a classe, adicionei lá no DB Contest, agora eu vou .NET EF Migrations. Aí eu vou dar o nome da minha migração, chama produto. Add produto. Acabei de criar agora o produto, essa nova migração. Eu não estou mexendo no banco de dados, gente. Deixa que ele faz tudo para mim. Ele vai atualizar meu banco de dados de acordo com as classes que eu criei. Epa. Ele não tinha feito antes porque estava rodando minha aplicação, não tinha como gravar. Tá? Agora, depois eu faço .NET EF Database Update. Professor, não esqueça de botar depois do update o sufixo verbose, aí mostra o processo. Sim. Mas ele já mostra assim pro padrão. Menos verboso, acho que ele tira, eu acho, não sei. Ele criou, tá? Ele criou todas as tabelas necessárias. Vamos dar uma olhada, ver se ele criou realmente. Vou dar um atualizar. Olha a tabela de categorias. Olha a tabela de produtos. Vamos criar categoria? Eletrônicos. Outra coisa boa, eu não preciso ter outro programa. O Visual Studio eu posso trabalhar com todos os bancos de dados aqui. Eletrônico, livros. Qual outro? Roupas. Tá aí. Categorias, aí nome.
TV 55 polegadas. Valor R$3.000. Quantidade só tem uma. Categoria eletrônicos. Professor, ele criou o relacionamento? Criou. Se eu tentar colocar a categoria 4 aqui, existe categoria 4? Ele criou, inclusive, relacionamento, todas as restrições para você. Ele só coloca a categoria que existe. Então, o banco de dados está bonitinho, funcionando do jeito que eu coloquei lá na minha classe. Agora, vamos criar as telas? Bora. Criei a tabela. Vamos criar pages. Vamos criar lá em admin. Adicionar. Novo item, né? A nova pasta. Admin. Dentro de admin eu vou criar nova pasta. Categorias. Eu vou criar uma nova pasta chamada produtos. Aí em categorias eu vou adicionar aqui um scaffold item. Meu scaffold é esse aqui. Categoria. Adicionar. O primeiro ele demora porque ele está baixando como é que chama? O Code Generation. Não, mas já criou, tá? Já criou todas as telas para você. Vou fechar aqui que não precisa. Tem que fechar. Será que tem que fechar? Gente, eu não sei nem o código que está aqui dentro, só sei que foi criado. Novo scaffold, produtos, adicionar. Só vou selecionar agora produtos, adicionar. Tá aí. Bonitinho. Gente, eu acabei de criar uma aplicação web com duas tabelas conectadas com um monte de dados, com inserção, exclusão, etc, etc. Agora eu vou iniciar minha aplicação. Lógico que tem que criar minha entrada no menu, que não foi criada minha entrada no menu ainda. Mas se eu for agora no /admin, /categorias, está aqui. Né? Eu vou criar uma nova categoria. Qual categoria? Calçados. Aí eu vou lá no produtos. Criar um novo produto. Xbox. Valor 1.500. Quantidade 2. Não, porque eu tenho que fazer na mão. Porque tem que buscar na mão. Isso aí já, pelo menos isso a gente tem que fazer na mão. Que é o Lucado. Pessoal, quer dizer, em 10 minutos eu fiz o que a gente demorou 4 horas. Que a gente não terminou, ainda. Exatamente. Tem que buscar a pesquisa de banco, mas só que a gente vai fazer tudo isso passo a passo. É só para mostrar que eu quero mostrar para vocês que não parece que é complicado, mas não é. Parece. Né? Depois que você entende o núcleo lá dentro, como as coisas funcionam, o negócio sai que é uma beleza. Né? Sai que é uma beleza. Bem, acho que por hoje é só, gente. Tem bastante conteúdo para vocês. Vou publicar, eu vou finalizar aquele nosso index e passar para vocês em sala de aula, lá pelo ambiente.